Enquanto cada pai e cada mãe está se dirigindo ali para levar os seus filhos, nós também saudamos de uma forma muito especial nossos irmãos que estão assistindo ao culto através da transmissão do canal da igreja pelo YouTube. Também temos algumas pessoas que são nossos amigos, né, ainda não fazem parte desta igreja, mas que costumam também assistirem à transmissão do culto. Que o Senhor abençoe suas vidas, abençoe suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos nós viemos a este mundo de uma forma muito especial, de uma forma milagrosa. Nós entramos neste mundo, viemos a fazer parte dessa vida. A nossa existência aqui nesse mundo, aqui nessa terra, é fruto de uma ação soberana, de uma ação exclusiva, do único Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor dos céus e da terra. Daquele que é tanto o doador da vida como o sustentador dela. Davi, de uma forma maravilhosa, menciona isto no Salmo 139, quando ele diz que o Senhor, então, conheceu a substância ainda sem forma. E Deus foi dando forma a essa substância no ventre de nossa mãe, e então nós viemos a existir. E entramos nesse mundo por meio de algo que é conhecido como o nascimento. O nascimento. Nós nascemos para poder entrar nesse mundo. Só que a nossa vida aqui, ela tem um prazo de validade. A Escritura diz, ela nos esclarece que a nossa vida aqui, ela compreende aí uma faixa etária, ela vai até 70, 80 anos, essa é a média. E então nós temos que deixar esse mundo, nós temos que sair daqui. E aí nós, pela Escritura, somos alertados que nós vamos para uma outra realidade. Não ainda em corpo, mas em espírito. Nós então deixamos esse mundo, o corpo volta ao pó de onde foi formado. E o espírito, ou a alma, é levada em direção à eternidade. E essa eternidade, ela pode ser com Deus ou sem Deus. A eternidade com Deus é o paraíso, é o céu. Então escute. Foi preciso nós nascermos fisicamente para entrarmos nesse mundo. Mas existe um outro nascimento pelo qual nós precisamos passar. E nós vamos estar falando nessa noite sobre esse nascimento. Vamos estar relembrando alguns aspectos dele. Vamos estar compreendendo, nos aprofundando um pouco mais no seu significado. Mas, em especial, eu quero compartilhar com todos vocês, com toda a igreja, com todos que assistem também a transmissão, sobre 5 evidências que comprovam se uma pessoa, de fato, ela nasceu de novo. Para isso, nós vamos caminhar. E, a princípio, vamos estar ouvindo, e vendo também através de um pequeno vídeo,
Um dos encontros assim mais extraordinários que está registrado nas Escrituras Sagradas. É uma passagem lida por muitos, conhecida por muitas pessoas, mas não tão compreendida, não tão conhecida no sentido de interpretação. Então, quero convidar você agora para ver, né, e ouvir esse momento especial quando um homem decide visitar Jesus à noite, e Jesus então conversa com ele sobre esse novo nascimento, ou sobre esse nascer de novo. Vamos então ver e ouvir agora, são poucos minutos, então preste bastante atenção. Se você porventura estiver em redes sociais, saia nesse momento, isso não é correto, né? Na verdade é uma desonra a Deus se você fizer isso nesse momento agora. Nós vamos nos concentrar no culto nessa noite em nome de Jesus. Então vamos ver e ouvir. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos, as palavras de Jesus que foram ditas aqui para Nicodemos, em especial nessa passagem bíblica, elas podem ter sido ditas de uma forma suave, como a que nós ouvimos agora através desta representação. Mas eu quero dizer a você que o peso e a seriedade dessas palavras certamente fizeram o coração de Nicodemos estremecer. Afinal de contas, ele nunca havia escutado palavras como aquelas. Ainda que fosse já um homem vivido, um homem com bastante experiência, ainda que fosse um alto conhecedor da lei de Deus, mas ele ainda não havia ouvido alguém falar daquela forma. Creio que certamente as palavras ditas por Jesus ali naquele momento penetraram de uma forma muito especial e profunda em seu coração. Produziram nele uma reflexão muito especial a respeito da eternidade, a respeito da vida espiritual. Coisas difíceis e raras de se ver hoje, porque a maioria dos homens e mulheres hoje não levam mais, ou não levam muito a sério, não levam tão a sério como deveriam levar a questão da vida espiritual, a questão da eternidade. Nós levamos muito mais a sério nossos hobbies, levamos muito mais a sério, nos importamos e nos preocupamos muito mais com uma partida de futebol, com o jogo do nosso time. Levamos muito mais a sério, às vezes, o nosso próprio trabalho. Levamos muito mais a sério as provas ou estudar para um concurso. Coisas que ficarão aqui. Não estou dizendo com isto que devemos ser irresponsáveis com a missão que cada um de nós temos.
mas eu quero estar provocando a sua mente e o seu coração para juntos refletirmos sobre a seriedade ou a forma como nós temos tratado as coisas que dizem respeito à eternidade, que dizem respeito ao céu. Nicodemos sabia que o céu era real, que o reino de Deus de fato existia. Ele era consciente disso, por ser um homem religioso, por ser um conhecedor da lei. Em especial, os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento, também os livros históricos, os profetas, ele era conhecedor das escrituras que já existiam no seu tempo. Porém, ele desconhecia completamente a realidade e a exigência para um novo nascimento. Não uma exigência meramente religiosa, não uma exigência de algum líder da sua época, mas a exigência divina para o novo nascimento, como a única condição para alguém poder ver e entrar no reino dos céus. Quero que novamente você volte os seus olhos para os versos em que Jesus apresenta ali para ele essa exigência ou essa condição para alguém poder ver e entrar no reino dos céus. No verso 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém, nenhum homem ou mulher, independentemente da sua posição, independentemente da sua influência ou não, independentemente de qual lugar habita, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Verso 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Novamente, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não se surpreenda pelo fato de eu dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu quero abrir aqui um parênteses para uma explicação de algo muito especial que eu aprendi sobre esse nascimento, sobre esse nascer de novo, com o pastor e teólogo D.A. Carson. É um pastor norte-americano, muito inteligente, muito estudioso, e ele estava compartilhando uma explicação que eu achei bem interessante e fundamentada, sobre o que ele compartilha. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Pastor, o que significa nascer da água e do Espírito? Afinal de contas, Jesus está falando sobre um nascimento ou sobre 2 nascimentos? Porque no verso 3, ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí quando chega no verso 5, ele diz, ninguém
pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Afinal, Jesus está falando de um ou de dois nascimentos? De dois nascimentos? Para entrar nesse mundo, você e eu nascemos quantas vezes? Sem medo, irmãos. Para entrarmos nesse mundo, você e eu nascemos quantas vezes? Uma vez. Para entrar no reino de Deus, para entrar no céu, para entrar no paraíso, nós precisamos nascer também só uma vez. Então Jesus está falando de apenas um nascimento. A confusão para nós é entendermos por que Jesus utiliza essa expressão, se não nascer da água. Então, muitas pessoas interpretam esse nascer da água, um tipo de nascimento, e o nascer do Espírito, um outro tipo de nascimento, e não é. Só para nós fecharmos aqui esse parênteses, lá no versículo 11 e no versículo 12, Jesus diz para Nicodemos o seguinte: olha, você é um mestre em Israel e não sabe essas coisas? Que coisas que ele não sabia? O que deixou ele confuso? Jesus ter dito para ele: olha, é preciso nascer da água e do Espírito. Isso deixou ele confuso. Jesus então diz: olha, você é um mestre em Israel, e você deveria saber disso que eu estou falando. Isso não deveria ser algo estranho para você. Em outras palavras, Jesus está dizendo que isso que ele está afirmando, que ele está declarando para Nicodemos, estava presente nas escrituras que Nicodemos conhecia. Nicodemos não somente era um mestre renomado em Israel, ele não somente era um alto conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Nicodemos, ele tinha praticamente toda a Escritura do Antigo Testamento memorizada. Pastor, e onde é que no Antigo Testamento se fala sobre novo nascimento? De forma explícita, em nenhum lugar do Antigo Testamento. Mas nós temos uma passagem que possivelmente seja esta a referência de Jesus, possivelmente seja esta passagem bíblica que Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, você é mestre em Israel, você sabe disso, ou deveria saber disso. Ela se encontra no livro de um dos profetas, do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36. Ezequiel, ele exerceu seu ministério cerca de 6 séculos antes de Cristo, por volta do ano 600 antes de Cristo. E através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, pode projetar para nós os versos 25, 26 e 27. Possivelmente, esse nascer da água e do Espírito, que se refere apenas a um tipo de nascimento, Jesus esteja ou estivesse se referindo a essa passagem aí. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 já. Aspergirei. Não, só um momento, vamos parar, toda a igreja, todo mundo, está dando para visualizar. Então vamos lá, 1, 2, 3 já. Aspergirei
espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Observem aqui o seguinte. Jesus afirma: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Através do profeta Ezequiel, cerca de 600 anos, Deus está dizendo: aspergirei o quê? Aspergirei água pura sobre vocês. E farei o que mais? Porei o meu espírito dentro de vocês. Quem não nascer da água e do espírito, aspergirei água pura sobre vocês. É uma expressão figurada que Deus utiliza para se referir a uma limpeza moral, a uma purificação que Ele faria na vida do seu povo, que estava desviado, que estava em rebeldia, que estava andando longe dos seus caminhos. Aspergir água pura sobre o povo era uma expressão para representar a obra de transformação moral que Deus faria no seu povo. Porei o meu espírito dentro de vocês. A sua santidade sendo colocada por meio do seu espírito dentro Então, nascer da água e do Espírito refere-se a apenas um tipo de nascimento, que significa uma transformação moral profunda, completa, realizada pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração. Isso é nascer de novo. Isso é nascer da água e do Espírito. Ele não está falando de dois nascimentos. Assim como nós nascemos apenas uma vez para entrarmos nesse mundo, é necessário também nascermos apenas uma única vez para entrarmos no céu, para cruzarmos os portões da eternidade. Eu quero então voltar aqui, fecho parênteses, voltando ao nosso texto, e quero perguntar a você nessa noite: qual é a sua realidade de vida espiritual hoje? Você já nasceu de novo? Você tem convicção que já passou pelo novo nascimento em Cristo Jesus? Se sua resposta é sim, eu ainda preciso lhe perguntar: como que você pode provar isso? Quais são as evidências que estão presentes na sua vida de que você de fato já nasceu de novo? Nessa passagem que nós citamos, os versos 5, 6 e 8, Jesus ele mostra o que é o novo nascimento e como ele acontece. Acompanhe comigo. A partir do verso 5 ele diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora o verso 6, ele afirma: o que nasce da carne é carne. Em outras palavras, esse nascimento do ventre de nossa mãe não serve para entrarmos no reino de Deus. Não serve.
nascer do ventre de nossa mãe não pode ser usado como garantia, como evidência para entrarmos no reino dos céus. Porque esse é um nascimento carnal, é um nascimento da carne, da natureza humana. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E como é que isso acontece? Aí Jesus utiliza uma figura para representar. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Escute, nascer de novo é nascer espiritualmente, é nascer de Deus, pela influência direta do seu Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Trata-se de uma ação sobrenatural que vem do céu, a qual é realizada pelo Espírito Santo na vida humana. Esta obra divina acontece de forma invisível no coração do homem, mas pode ser sentida da mesma forma que ele sente o vento tocando em seu corpo. Nós não vemos. Como é que isso acontece? Nós não vemos acontecendo, não dá para dizer, olha, eu estou vendo ali acontecendo. Assim como nós não vemos também o vento, mas nós podemos senti-lo. Nós vemos o resultado da ação do vento, embora não podemos contemplar, ver o vento. Assim também acontece no novo nascimento. Então, meus amados, após conhecermos a importância vital do novo nascimento, nós vamos ver agora as evidências, e eu espero que o tempo assim nos permita. Porque só falta aqui 10 minutos para 8 horas, mas nós vamos caminhar aqui nessas evidências, né? Jesus explicou a importância do novo nascimento, o que é o novo nascimento, como ele acontece no Evangelho de João capítulo 3. Mas nós vamos tomar como base algumas afirmações do apóstolo João na sua primeira carta. Ele nos mostra de forma clara e maravilhosa algumas evidências que comprovam que uma pessoa nasceu de novo. Se você tem certeza, então aumentará essa certeza. Se você não tem certeza, então poderá usar como base para estar se avaliando, para estar se auto-examinando. Então, qual a primeira evidência de que uma pessoa ela já passou por esse novo nascimento? Ela de fato nasceu, já nasceu de novo. Qual a primeira evidência? João nos responde no capítulo 5 de sua primeira carta, verso 1. Pode projetar para nós. Vamos juntos participar? Todo aquele... Então, qual é a primeira evidência aí de alguém que nasceu de novo, de alguém que nasceu de Deus? Ela acredita que Jesus é o Cristo, ou o Messias, enviado por Deus. Pastor, então assim tem essa evidência, ela está presente na vida de todo mundo, porque com toda pessoa que eu converso e pergunto, você crê em Jesus Cristo? Ela diz, sim, eu creio. Vou lá na mesa do bar e o pessoal está lá embriagado, eu pergunto e eles dizem, eu creio em Jesus Cristo. Só que esse crer aí não é o saber da mera existência de Jesus, da mera existência do Criador. Não é apenas saber, eu estou usando aqui uma palavra talvez nem seja a mais adequada, mera, mas é porque tem muitas pessoas que apenas meramente elas acreditam. Esse crer aí
É o crer que me leva a uma confiança, me leva a uma entrega de vida, a uma dependência do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. E essa é uma evidência presente na vida de quem nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo reconhece em sua vida apenas um único Deus, um único Senhor e um único Salvador. Sua fidelidade, sua lealdade e sua adoração não são divididas com ídolos ou qualquer outro objeto de adoração. Uma pessoa que de fato nasceu de novo não tem ídolos em sua vida. Sejam homens, sejam mulheres, sejam estátuas ou qualquer outro objeto. Alguém que nasceu de novo não tem ídolos em sua vida. Ela crê com exclusividade no Cristo. Jesus Cristo não somente é tudo o que temos, mas também é a nossa única fonte de salvação eterna. O apóstolo João afirma isso nos versos 11 e 12 do capítulo 5 de sua primeira carta. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm o quê? A vida eterna. Somente aqueles que creem, de todo o coração, conforme o padrão exigido pela Escritura. Uma segunda evidência presente na vida de quem nasceu de novo, é o apóstolo João que também nos revela. Observe comigo, capítulo 2 da primeira carta, verso 29. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é o quê? Nascido dele, nascido de Deus, nascido de Jesus Cristo, nascido do Espírito Santo. Alguém que nasceu de novo não age com injustiça, é fiel, confiável e tem prazer em fazer o bem a todos. Praticar a justiça aqui como evidência de ter nascido de Deus significa zelar por viver uma vida correta perante Deus, correta perante os homens. Uma vida íntegra. Diante de Deus, diante de todos. Como resultado do que o apóstolo Paulo também declarou em 2 Coríntios 5,17, um texto bem conhecido de todos nós. Vamos juntos? Se alguém está em Cristo, vamos lá, igreja, se alguém está em Cristo, aspergirei água pura, transformação moral. Colocarei dentro de vocês o meu espírito, dentro de vocês estará a minha vida e o meu poder transformador. Vocês serão, a partir desse novo nascimento, vocês serão uma nova criação minha. Vocês passarão a pensar de forma diferente. Vocês tomarão decisões melhores. Vocês viverão de uma forma totalmente agradável a mim, em obediência à minha palavra, em obediência aos meus estatutos, em obediência aos meus ensinos. Estar em Cristo é ter nascido de novo. Terceira evidência, e talvez esta uma das mais fortes, mais marcantes. 1 João capítulo 3 e
e verso 9. Vamos também juntos? Todo aquele ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Observe bem o emprego, o uso da palavra ou da expressão não pratica o pecado. Portanto, alguém que nasceu de novo, que já nasceu de novo, que de fato passou por esse novo nascimento, não vive mais na prática do pecado. Não existe, meus amados irmãos, ofensa maior contra Deus do que nossos pecados. Não existe ofensa maior. Eu já usei essa ilustração aqui algumas vezes. Acredito eu que a maior ofensa que eu poderia causar na vida, no coração da minha esposa, seria traí-la com outra mulher. E a maior ofensa que ela poderia causar em meu coração, a maior dor, certamente seria ela me trair com outro homem. Pois bem, nossos pecados causam uma ofensa muito maior em Deus. Nossos pecados causam uma tristeza e uma decepção muito maior em Deus. Nossos pecados ofendem terrivelmente a sua santidade. Portanto, viver habitualmente no pecado não somente é uma evidência contrária ao novo nascimento, como coloca a pessoa na mira da ira de Deus e no caminho para o inferno. Relembre comigo as palavras do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 26, 27, 30 e 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente, uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem nasceu de novo não vive mais na prática do pecado, não vive habitualmente no pecado, não tem mais o pecado como hábito prazeroso, não vive mais deliberadamente no pecado. Os que assim agem apresentam não apenas uma evidência contrária, mas estão se colocando diante da mira, da ira de Deus e no caminho para o inferno. João ainda enfatizou esta evidência no capítulo 5, verso 18, quando ele diz: sabemos, isso que a igreja deve saber, você tem que saber, eu tenho que saber, nós precisamos saber. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está mais no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge ou não lhe toca. Não viver mais habitualmente no pecado, não viver mais deliberadamente no pecado, não viver mais na prática do pecado, é uma marca profunda, uma evidência profunda de que a pessoa realmente nasceu de novo. De que a pessoa realmente nasceu de novo. A quarta e penúltima evidência
ainda na primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Acompanhe comigo, em nome do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama passou pelo novo nascimento, nasceu de novo, e essa pessoa conhece a Deus. Uma pessoa que ainda não consegue amar de verdade, que odeia alguém, que guarda mágoas, rancor no coração, não deveria dizer que nasceu de Deus, pois Deus é amor. Não deveria afirmar que nasceu de novo, que já nasceu de novo, que nasceu espiritualmente. Não. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus ama. Quem já nasceu de novo, quem passou por aquele nascimento que Jesus descreveu lá para Nicodemos, então é capaz de amar verdadeiramente, não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor no coração, não. João ainda faz uma afirmação extraordinária. Observe comigo, no capítulo 3, versículo 15. Quem odeia seu irmão é o quê? Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem, diz João, que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Quem odeia seu irmão, de acordo com as palavras do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, essa pessoa é um assassino. É um assassino. O homem que nasceu de novo, a mulher que nasceu de novo, não somente é amada por Deus, como também expressa de forma prática o verdadeiro amor em sua vida. 1 João capítulo 3, versos 14 e 18, nós podemos ler: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é apenas dizer I love you e deixar o irmão padecer, não estender a mão, não dar uma palavra de encorajamento, não ajudar. É preciso amar de fato e de verdade. E a quinta e última evidência que separamos para compartilhar nessa noite. 1 João capítulo 5, versículo 4, vamos juntos ler o texto bíblico. O que é nascido de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem nasceu de novo, vence o mundo. Pastor, e o que é o mundo? Esse mundo descrito aqui é o sistema pecaminoso dominado por Satanás. É o sistema onde Satanás reina. E alguém que nasceu espiritualmente, alguém que nasceu de novo, tem como evidência em sua vida a capacidade de vencer o mundo por meio da sua fé. Esse sistema maldito, dominado por Satanás, pode se levantar contra, pode perseguir, pode bater contra,
pode maltratar, pode tentar, mas alguém que de fato nasceu de novo vai vencê-lo, não por sua própria força, não através de sua própria capacidade, sabedoria e inteligência, irá vencer através da sua fé. Esta evidência nos leva a agradarmos a Deus como nosso Pai e a também utilizarmos-a como uma arma espiritual para vencermos, como já afirmamos, o mundo e também ao seu príncipe, que é Satanás. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, ele nos fala sobre esta evidência, essa arma preciosa. Capítulo 6, verso 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meus amados irmãos, antes do novo nascimento, o homem, a mulher, apenas acredita na existência de Deus. Antes do novo nascimento, o homem e a mulher apenas acredita na existência de Deus. Quando ele ou ela passam pelo novo nascimento, então eles passam a amar, obedecer e confiar plenamente em Deus. E isto faz toda a diferença. Passa a ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Isso é impactante. Isso é de fato transformador. Nascer de novo. O uso da expressão água ali não se refere a batismo. Tem muita gente que pensa, mas eu fui batizado. Infelizmente hoje muitas pessoas estão apenas tomando banho de piscina, ou no rio, ou no lago, onde quer que seja realizado o batismo. Elas nem sequer passaram pela experiência do novo nascimento, de uma conversão genuína em seus corações. Eu sei que existem outras evidências que atestam, que comprovam que uma pessoa de fato nasceu de novo. Mas essas 5 aqui, se você relembrar, revisá-las, uma conclusão real, uma conclusão verdadeira sobre a sua vida. Como você está espiritualmente? Você de fato já nasceu de novo ou ainda não? O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Tito, no capítulo 3, alguns versos apenas, ele diz: em outros tempos, antes de nascermos de novo, éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Ainda antes da oração, eu quero convidar você para, em poucos minutos, ouvir as palavras do pastor Paulo Júnior sobre novo nascimento, que é também entendido como regeneração, conversão, transformação. Abra seu coração, preste bastante atenção ao que ele diz, né? E vai ser o fechamento aqui
de tudo que nós compartilhamos. Algo muito forte para ser ouvido, mas que realmente vale a pena. Vamos ver e ouvir. Você já parou para pensar que você só tem uma vida? Acho muito bom você pensar o que fazer dela. Você já parou para pensar que hoje, fazendo um cruzamento de volta para casa, você pode morrer? Você pode ter um infarto na madrugada hoje? Não, não fala isso. Posso falar, a morte é uma certeza. Eu posso não voltar para casa. Aí não vai adiantar mais nada o que você procurou aqui na terra. Aí é a hora de estar diante do grande trono branco. E aí? Eu estou falando sério essa noite. Eu viajei quase 1000 quilômetros. Eu não cobro para pregar. Eu ia vir de avião, como ia ficar mais difícil, mais caro. Eu falei, tudo bem, pastor, eu venho de carro. Eu dou minha vida pelo ministério. Eu dou minha vida pelas almas. Eu não quero um centavo de nada, nem de ninguém, nem fama, nem popularidade. Eu só quero que o reino de Cristo avance, que as almas sejam salvas e que Ele seja glorificado nesse mundo caído. Eu estou falando de céu ou inferno, morte ou vida. Eu não vim aqui falar sobre a sua melhor vida na terra, o seu financiamento. Eu não vim falar dos seus pneuzinhos. Eu não vim falar da sua beleza. Eu estou falando da sua eternidade. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os crentes de hoje estão ganhando o mundo inteiro, estão prosperando, enriquecendo, avançando, entrando na política, na economia, mas eles estão perdendo as almas. Só tem uma evidência. E se você está aqui, seja eu, pastor obreiro, pastor de 1 ano, pastor de 90, não interessa. Se não está dentro dessa doutrina, é bode. É joio. Não vai dar vida eterna. Só tem uma doutrina que ensina a segurança da salvação. Ela chama regeneração. Em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Regeneração, novo nascimento. Porque se você foi regenerado, você é salvo. Se você é salvo, você é convertido. Se você é convertido, você é trigo. Se você é trigo, você será salvo. Regeneração. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tem algum jovem aqui que não foi regenerado, um ancião, um presbítero, que não nasceu da água do Espírito, que não foi transformado pelo poder de Deus, esse não pode herdar a vida eterna. Regeneração é feita pelo poder do Espírito Santo. Como ela é feita? O homem morto em Adão, corrupto na sua natureza, morto em delitos e ofensas, filho da ira, inimigo de Deus, ele vem quando ele ouve o evangelho da graça. É o evangelho, não é só parafernália aí fora não, a exposição fiel do evangelho. Quando ele ouve, o Espírito Santo vem no seu coração, ele crê, ele se arrepende, e naquela hora o Espírito Santo o transforma numa nova criatura. Isso é regeneração. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé nesse momento. Coração é terra que ninguém anda. Existem algumas coisas que outras pessoas podem fazer por você.
Mas a decisão de entregar a vida e o coração a Cristo para nascer de novo, ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo. Nessa noite nós queremos apresentar diante da igreja e estarmos